Salve, molecada. Carai, desgraça de final de semana. Eu não consegui gravar pra vocês, mano. Eu tava puto já, o bagulho tá ficando maluco, tá bom? Tem uns bagulho pra falar pra vocês, então se você não quer ouvir bagulho do canal, pula pra 1 minuto e meio aí onde tá marcado. Se não, fica aqui rapidinho. Seguinte, molecada, eu vou estar decidindo qual séries que eu faço nesse canal, baseado nas séries que mais pegaram views nos últimos 7 dias e que ainda pode ser feito continuação, né? Tem que ter capítulo pra eu fazer, não entendeu, né? Eu acho que essa é a forma mais honesta, assim, de todo mundo indiretamente poder dar seu voto, né? Porque se você vê uma série, você já tá votando nela, né? Vocês assistiu? Vocês votou? Nós vai dar ali? Pelo amor, então vamos. Vocês lembram, né, que a filha do Joseph foi lá mandar um braço de ferro com um Protinha, toda animada, mas foi esculachada, porque o Protinha é Chad. Ele ainda deu um petelecão na testa dela pra ela ficar toda trouxa e esculachou. Obviamente, como ele é um bom vendedor, né, já deu-lhe um monte de livro de matemática do mundo dele. Mas, obviamente, né, ele colocou o livro e falou: você quer poder? Se você entender isso aqui e aguentar a dor, esses livros vão ser a chave para abrir essa porta. Quando ela encarou os livros que eram para ser de matemática, tava lá: a chave para o vazio, a origem. Moleque, ela já tocou, já foi transportada para um portão gigante de aço que ela empurrou e foi jogada naquele mesmo espaço vazio que o pai dela e começou a meio que se desfazer. E o Prota, dentro do livro, tá falando com ela: não se preocupa, se você quiser abrir essa porta, esse é o preço que você tem que pagar. O seu futuro eu vai agradecer o seu atual. E lá dentro ela tá: o mundo, ele tá se desconstruindo e se reformando na minha frente. E o Prota tá lá: é assim que você vai alcançar a única resposta correta. Ela então fecha, né, assustada, pensando: eu morri? Não, eu sei que esse sentimento mexeu com algo que compõe a minha alma e substituiu por outras coisas. Isso aqui só pode ser o que todos chamam de o pilar da criação. Uma chave esqueleto que pode abrir qualquer porta. Como um cavaleiro, isso aqui pode ser usado para diretamente extrair os seus poderes, sem nenhuma trava ou sem nenhum obstáculo. Isso aqui é algo que só um deus pode fazer. Quão indescritível o nível de alguém tem que ser para conseguir fazer algo assim? Eu nunca nem sonhei em algo tão ridículo, mas ele simplesmente passou todos os limites da minha criação e me reconstruiu. É assustador como esse demônio simplesmente reformulou o meu próprio ser. E o Protinha tá lá, né? Parece que eu atingi algum problema psicológico dela. Eu sei que ela é ruim com matemática. Bom, ao menos eu consigo ajudar ela com o básico. Você tá bem? Precisa da minha ajuda? Se você tiver qualquer pergunta, eu posso te ajudar a responder. Parece que você ainda não consegue compreender esse livro completamente. A menina, coitada, filha, tá pensando que ele tá querendo reconstruir o ser dela de novo ali. Meu Deus, ele tá pensando em alguma coisa demoníaca. É assustador. Essa ajuda que ele tá oferecendo com certeza não leva em consideração meus sentimentos. E outra, vai me trazer uma dor inimaginável. Eu tô aqui com um brinquedo. O que vai ter acontecido comigo quando tudo isso acabar? Bom, se ela ainda estiver ruim em matemática depois desse livro, então eu vou adicionar o Wangang pra ajudar mais ainda ela. Bom, na verdade, por que eu já não dou alguns livros de revisão pra ela de agora em diante? Dessa forma, ela vai conseguir melhorar o resultado acadêmico dela e ainda resolver esse conflito com a família o mais rápido. Cara, eu sou demais. Beleza, tá decidido então. Agora eu só preciso dar uma encorajada nela. Essa criança com certeza precisa de um pouquinho de estímulo. Qual que é o problema? Você ainda tá se sentindo meio assustada por não conseguir lidar com esses livros? Eu sinto que você é uma criança muito talentosa. Você merece um futuro melhor. Mas ela tá lá, né? Por quê? Porque eu sinto como se caso eu escute ele, eu vou entrar num caminho que eu jamais vou conseguir voltar. Esses livros, eles estão espalhando o poder de alguma entidade. E esse lojista é o seu arauto, é o seu mensageiro. Se você trabalhar duro, você com certeza vai ganhar esse poder e mudar tudo, incluindo fazer o seu pai orgulhoso. Ela solta um suspiro, se tremendo toda, né? Mas pra mim, eu não acho que eu tenho outra escolha. Eu tenho que aceitar isso. Já se levanta ali, né? Não, eu não tô com medo. Eu aprecio muito essa sua generosidade. Eu não vou te decepcionar. E me desculpa como eu agi antes. O Prota tá pensando, né? Caramba, mudou até demais. Pelo visto, o livro de matemática ainda é o nêmesis de qualquer criança. Já fala pra ela, né? Tá tudo bem. Ter essa atitude é muito bom. E outra, se mantenha humilde e curiosa. A porta do conhecimento sempre vai ficar aberta pra você. Obrigado pela compra, vai ficar $100 totais. Ela, né, então sai ali, filho, na chuva, tá parada pensando: eu não vim aqui só pra alugar um único livro? Porque eu saí comprando um monte. Bom, tanto faz.
Eu preciso voltar pra casa rápido. Depois de voltar, eu vou estudar imediatamente. O capítulo seguinte começa com um sonho maluco ali. Perigo, esse oponente não, corra. É um sonho da Ziju que tá acordando na cama toda assustada. Ela tá se lembrando da hora, né, que ela fugiu daqueles 2 caras com um teleporte forçado. Ela acorda na cama ali, né, pô, parece que eu ainda tô inteira. Eu não sei o que aconteceu com a Kai e com o Max. E que lugar é esse aqui? Nisso, uma mina ali do lado fala pra ela, não se move, os seus ferimentos ainda são bem ruins. Quando ela olha pro lado, orelhinha pontuda, cabelinho amarelo, meu amigãozão. Uma elfa? Por que teria uma elfa em Nokin? Se pergunta. Sem mencionar que a gente está em tempos caóticos. Já pergunta, né? Até a Ziju ficou coradinha, filho. Oh, apaixonou? Eu também. Você me salvou? Ela dá uma pensada, isso aí. Ela explica que chegou em Nokin há não muito tempo atrás, né, e a flutuação mágica ali tava muito esquisita. E caramba, que flutuação mágica. Vocês estão vendo quanto poder rolando ali? Doideira. E ela continua, né, elfos são muito sensíveis à mana. Ficando aqui já era uma tortura. Só que o que mais me surpreendeu foi encontrar uma garota no chão quando eu tava voltando do mercado. Uma beleza misteriosa que apareceu do nada e estava coberta no cheiro de sangue. Parecia que alguém tava caçando ela. E a elfa diz, né, bom, você tava só a 10 metros de distância da minha casa. E se eu te deixasse lá, com certeza quem tava te caçando ia te matar. A Ziju pergunta, né, então foi por isso que você me trouxe? Ela, se eles chegassem muito perto, eles teriam me encontrado também. Mas é melhor evitar esse tipo de problema desnecessário, é claro. Mas relaxa, afinal, elfos são caçadores naturais, certo? Mandando um coraçãozinho ali, tocando na mão dela, caramba, fiquei sem palavras aqui por um segundinho. E continua explicando, eu sou muito boa em esconder os meus traços e qualquer tipo de presença, então não precisa me agradecer. A Ziju então fala, né, bom, de qualquer forma, você salvou minha vida, então eu quero retornar esse favor. Mas me diz, quanto tempo fiquei desacordada? A elfa fala, eu te encontrei há 5 horas atrás. Julgando o quão fresco o sangue tava nas suas roupas, provavelmente não mais de 6 horas que você foi teleportada. Ela, bom, 6 horas, parece que eu fui bem sortuda. Se teleportar estando completamente exausta é muito arriscado. Não seria esquisito se eu tivesse morrido na hora. Bom, mas eu sei que isso não foi sorte, foi o Sr. Lin. Ele me abençoou com a vontade de ferro. Meu corpo e mente com certeza não aguentariam o efeito do teleporte contínuo. Realmente, o Mr. Lin, ele consegue prever tudo. O Mr. Lin tá lá na loja soltando uns espirros, né? E ela tá lá. Bom, de qualquer forma, isso aqui ainda não acabou. Eu preciso superar tudo isso. O sangue da maldição já curou minhas feridas, mas ainda assim eu utilizei demais meu corpo e preciso de um tempinho pra me recuperar. Bom, primeiro eu tenho que descobrir quem que é essa elfa. E a elfa tá lá. O poder regenerativo do seu corpo é extraordinário. Parece que você é uma caçadora incrível. Ela, na verdade não. Meu nome é Ziju. E você, elfa? O que te traz na Nokin? Essa é uma área bem deprivada. Poucos elfos vêm aqui. A elfa, né, solta um e fala, pera aí, né, eu ainda não me introduzi. Eu sou Doris. Como você pode ver, eu sou uma elfa de sangue puro e sou da família Iris, a mais antiga e sagrada família de Azir. Eu vim aqui para encontrar a glória perdida da minha família. A Ziju na hora reconhece o nome, Família Iris? Essa não é a família nobre mais famosa de todos os elfos? Eu já li sobre eles até em histórias quando eu era criança. De acordo com as lendas antigas, o glamouroso reino elfo foi completamente destruído depois que o rei Candela ficou maluco e começou a atacar para todos os lugares. Alguns elfos assinaram um contrato com uma bruxa, o Walpurgis, e debaixo de uma noite completamente escura, eles receberam um novo guardião. Daquele dia em diante, quando eles precisavam da ajuda da bruxa, eles esperavam o primeiro dia de maio para entrar em contato com o Walpurgis. Esses elfos então eram abençoados por espíritos animais e pela própria bruxa. Mas pensando nisso, a Ziju sabe, a família Iris já caiu há muito tempo atrás. Não tem nenhuma notícia sobre a história deles por centenas de anos. E aí ela pergunta pra Doris, né? Então você tá aqui pra encontrar a bruxa que fez o contrato? Ela fala, sim, ela é uma das 4 originais bruxas e o mais antigo mistério. Ninguém nunca viu seu verdadeiro rosto. As lendas dizem que ela está desacordada em um mundo de sonhos, coberto em neve e fuligem. Um lugar onde se tem íris brancas e uma árvore gigantesca formada pelo corpo do antigo dragão ancião. Nós chamamos ela de Silver. Caraca, molecada, tô igual a Ziju, filho, impressionado. Olha a mina do sonho do Prota aí. Que o Protinha tá aprontando na noite de sono dele, velho. E assim como nós, né, a Ziju tá ali. Meu Deus, é
é a verdadeira, a Silver, a mutante original que ninguém sabe nada sobre? A gente então, né, vê um texto antigo que fala sobre as 4 bruxas. A Silver, que era a bruxa da neve, Life, que era a bruxa do fogo, Walpurgis, que era a bruxa da noite, e Yggdrasil, que era a bruxa das árvores. Elas que sustentavam a barreira entre o mundo dos sonhos e da realidade. Elas protegiam o mundo das criaturas que viviam no mundo dos sonhos. Mas, quando o reino elfo desapareceu, as bruxas gradualmente se distanciaram uma das outras e foram adormecidas no mundo dos sonhos. Capítulo 1 da origem de Azir. Eu achava que era só um mito, eu não sabia que a religião e a proteção das bruxas era algo real. Porém, aí ela pergunta, né? Por que Nokin? A sociedade da verdade sempre tá cobrindo essa região inteira. Não tem como o mundo dos sonhos, que pode guardar uma das verdadeiras bruxas, existir aqui. A Doris fala, né? Eu também não sei, mas o grande profeta disse o seguinte: a grande Lady Silver, que pode controlar a neve, vai descer do mundo dos sonhos para a cidade de ferro de Nokin e cuidar da pessoa que foi abençoada pelas estrelas. E aí a Doris fala, né? Você sabe como essas profecias são, é tudo muito vago, não dá pra saber sobre o que eles estão falando. A Azishu concorda, né, e pergunta, quanto tempo tu planeja ficar aqui? Nokin é um lugar muito perigoso, não é seguro pra uma elfa. E outra, você deve ter sentido quando você chegou, tem algo errado aqui? A elfa diz, né, você tá falando da chuva? Não é nada demais. A minha tolerância para lugares hostis é muito alta. A Azishu tá lá, não é isso. Ela tá pensando, né? A aparição do espelho mágico não só tem o poder de instigar o poder dos outros, mas também pode criar poderosas bestas dos sonhos. Eu preciso manter isso um segredo, senão essa situação vai se tornar completamente sem volta. E fala pra ela, né? Bom, de qualquer forma, é bom você não ir do lado de fora pelos próximos dias. A situação é muito perigosa. A elfa, né? Ok. Mas assim, você com certeza tá em mais problema do que eu. Porque então você, né, tá me avisando essas coisas. A Azishu, né, já vem toda B10. Porque eu sou uma caçadora. Eu olho dentro do abismo e me torno o abismo. Eu luto pela minha vida sempre que as fogueiras da noite são acesas. Matar as bestas que atrapalham o sono dos inocentes é o meu dever. E um verdadeiro caçador nunca está sozinho. As duas, né, se dão uma encarada e a Doris fala, né, você me lembra muito dos seus antecessores. É exatamente sobre isso que é ser um caçador. Desde os tempos antigos até o agora. A Azishu fica meio confusa, né? Por que ela tá falando essas coisas como se ela mesma tivesse visto? Será que... E aí nessa hora ela sai correndo ali que a sopa dela tá queimando. Eu acho que eu tava errada, né? Ela entrando atrás de uma sopinha, ele fala, pode experimentar. Tá fresquinho, é uma sopa de cordeiro que eu faço especialmente pros meus pacientes. A Azishu prova ali, né, toda feliz e a elfa vai falando. Eu tenho total confiança na minha capacidade culinária. E os ingredientes foram entregues não muito tempo atrás. Falando disso, você é uma nativa caçadora de Nokin? Você deve saber muito sobre aqui, certo? Se você quiser me mostrar sua gratidão, eu espero que você consiga me dar algumas dicas de onde a Lady Silver talvez esteja. A Azishu, né, fica meio desanimada e fala, isso seria bom, mas a verdade é que a situação atual é muito perigosa. Talvez eu não consiga te oferecer muita ajuda. Porém, quando a chuva parar, você pode ir na loja de livros da 23ª rua e perguntar pro Sr. Lin. Ele com certeza tem a resposta para o que você tá procurando. Ela, Sr. Lin? Quem é ele? Ele é a pessoa para a qual eu jurei a minha lealdade. Um grande homem que ensina o evangelho para esse mundo. Por mais que eu não consiga enxergar seu verdadeiro ser, a sua onisciência é próxima do indescritível. A elfa tá tipo... ele parece uma pessoa brilhante, mas para me integrar melhor com vidas humanas, eu já estudei tudo sobre eles, inclusive a sociedade dos mutantes e a da verdade. E não existe nenhuma pessoa assim, certo? Se realmente existisse uma pessoa assim no Nokin, a sociedade da verdade já não teria alguns registros sobre ele? A Azishu, né, só continua. Eu até entendo as suas dúvidas, eu só tô te falando o que eu vi. O Mr. Lin é o verdadeiro eremita. Foi ele que me guiou e me apoiou nos momentos mais escuros da minha vida. Ele é a razão pela qual eu consigo vencer hoje contra aqueles inimigos, toda animada. Como eu disse, ele é a grande pessoa que espalha o evangelho pra esse mundo. O Sr. Lin tá lá espirrando ainda. E a elfa já perdeu as esperanças e fala, tá bom, parece que você tem uma grande crença nele. Assim como nós temos uma grande crença na Lady Silver. E o sonho de reestabelecer o contrato feito na noite de Walpurgis 1 milênio atrás. Mas do nada a Azishu, né, começa a desabotoar e fala, ele me deu tudo isso. E aí saca pra fora o casaquinho dela e mostra o corpinho pra elfa, que fica toda corada. Essas duas aí tão peculiar, hein? A elfa fala, esse corpo seu... Enquanto até a Azishu tá assustada, né? Caraca, é incrível. Quando eu tava inconsciente, meus ferimentos eram quase fatais. Mas agora eu nem mesmo tenho sequer um arranhão. E olha que faz 10 minutos que eu acordei
Deus dos céus, Zishu, põe essa roupa, minha guerreira. Por favor, caramba. Eu até mesmo consigo sentir a intensa força vital correndo com o sangue da besta. Depois de ver o corpo da Zishu, a elfa ficou até convencida, assim, não vou dizer, mas entendeu? Ela fala, eu tô começando a acreditar que o que você falou sobre essa loja de livros e o Mr. Lin, pelo visto, ele realmente é incrível. E a Zishu tá lá, né? É claro que ele é incrível. Ele é a pessoa mais benevolente e de coração puro, além de mais poderosa que eu conheço. Esse talento extremamente generoso que ele me deu foi apenas trivial pra ele. A elfa, né, já fala, ok, então, quando a chuva acabar, eu com certeza vou visitar essa loja de livros e ver esse dono que você tanto fala sobre. Espero que ele tenha a resposta para as minhas perguntas. Você provavelmente ainda precisa descansar alguns dias. Pode ficar aqui por enquanto. Você também precisa trocar suas roupas. Eu preparei um banho quente pra você. Ele já tá pronto. Pode ir lá e relaxar. A Zishu, né, só agradece e fala obrigado pela sua ajuda e desculpa aí qualquer trabalho, senhorita Doris. Eu tenho certeza que você vai conseguir as melhores respostas possíveis com o Sr. Lin. A Zishu, né, então vai pro banho pensando, eu preciso achar alguma forma de entrar em contato com os meus subordinados, mas eu ainda preciso de um tempo para processar toda essa situação. De qualquer forma, eu preciso recuperar minha força o mais rápido possível e agradecer a senhorita Doris. Isso é incrível, senhorita Doris, que elfa gentil. A Doris tá meio maligna ali olhando o reflexo dela na água pensando. Além das bruxas originais, não tem ninguém que seja onisciente. Só existem mentirosos com um pouquinho de habilidade. Mas se as habilidades dele forem terríveis, não vai ser culpa do cliente se ele ficar um pouco desapontado e retalhar. Lembrei, eu tenho que lidar com o desperdício de comida. E moleque, pelo visto a sopa de cordeiro que a Zishu comeu não era de qualquer um. Os manos do espelho, né, tão falando desse maluco que sumiu, né? Não tem nenhuma notícia do rastreador que a gente enviou? O caçador Barker, de nível anormal, infelizmente está confirmado como sumido. O cara pergunta, né, aonde é que ele sumiu? E o que o pessoal do culto Escarlate falou? Aí ele fala, eles não sabem. Um maluco já agarra no pescoço. E o que você quer dizer com eles não sabem? Aqueles bastardos do culto Escarlate. Eles não entendem o quão sério é isso aqui? Um maluco ali agonizando, né? O rastreador foi apagado completamente. Nem mesmo os forenses mágicos podem entender o que tá acontecendo. É por isso que o maluco já continua a investigação. Eu não quero saber quantos que vão morrer. Acha ela. E o Charles, qual que é a condição dele? O cara diz, né, ele tá acordado e parece que o corpo dele tá em condições perfeitas. O Murphy do culto Escarlate reviveu ele e injetou algumas memórias que ajudam a nossa causa. O cara, até que enfim algumas notícias boas. Charles, de acordo com as informações deixadas pelo rato do Ryan, ele era o discípulo favorito do Wild e é por isso que o Yuan matou esse cara. Eu fico me perguntando, quando seu estudante voltar do inferno e quiser matar ele, o que será que ele vai fazer? Eu espero que ele consiga entregar a energia necessária para o nascer do espelho mágico. A gente vê então um lugar isolado com um mago ali, fica um cadeado na mão, que dá uma olhada para um esqueleto gigante falando, eu finalmente cheguei aqui. Meu professor, o mais antigo rei das palavras, o imperador negro, a língua do dragão, o último descendente dos gigantes, o rei matador de gigantes, Augustus. Meu nome é Wild e eu venho aqui pedir uma audiência com você. Por favor, abençoe esse pupilo com poder e observe a grandeza do meu trabalho. Uma voz então responde, não há necessidade de mágica, meu pupilo. Eu posso ser conhecido como fóssil do Mago Negro, mas meu sangue ainda está longe de ser completamente decaído e transformado em pedra. Uma onda de energia então sai da cratera, né? E aquele bruxo gigante aparece de novo esmagando aquele osso. E diz, né? Há quanto tempo? Meu pupilo, Wild. O que te traz aqui? Que responde, eu completei a minha missão. Esse é o resultado. Por favor, dê uma olhada. E aí mostra a gárgula, né? Pelo visto, isso aqui não era um trabalho do rei, e sim do próprio Wild. Ele então, né, envia pra ele através de uns círculos mágicos, né? E o cara dá uma observada e diz, isso aqui é quase perfeito. Nesse exato momento, o destino fez a sua escolha. De agora em diante, nas artes você foi graduado, meu pupilo. O que você quer dizer? Aí o cara continua, de agora em diante, você é um mago negro independente. O Wild agradece os ensinamentos e diz, é a minha maior honra receber a sua orientação e a sua aprovação como um mago negro. O gigante, né, então fala, não se esqueça do seu próprio destino. Boa sorte, meu último pupilo. O Wild, né, tá pensando que naquela época, ele não pensou muito sobre aquelas palavras que realmente eram profundas. O coração dele tava cheio de alegria de ter sido aprovado pelo
professor e as suas esperanças pro futuro. E então ele mudou todo o comportamento para encaixar o de um típico mago negro. De certa forma, né, ser misterioso, poderoso e elegante. E agora, pensando sobre isso, talvez tenha sido toda essa arrogância quando ele ainda era jovem que levou a uma certa sequência de eventos. A gente vê então um cara apresentando um orfanato pro Wilde antigamente, dizendo: por aqui, por favor, esse é o lugar onde os órfãos vivem. Mas eu tenho que dizer, eu não esperava uma pessoa tão importante como você vir aqui adotar alguém. Wilde, escamas negras. Ultimamente estão aparecendo muitos órfãos, a gente não consegue dar apoio pra todos eles. Eu sou muito grato que você esteja aqui pra dar a eles uma chance. O Wilde, né, já aponta o dedo e fala: qual que é o nome daquela criança? Ah, ele chegou não muito tempo atrás e ainda nem tem nome. O Wilde então, né, chega no moleque e disse: olá, criança. Meu nome é Wilde e eu sou um mago negro. Eu vou te dar duas escolhas. Fica aqui e morra ou venha comigo. O moleque chorando, né, fala: eu não quero morrer, por favor me leva. O Wilde fala: então eu vou levar esse aqui. De agora em diante você é meu discípulo. Não precisa mais se preocupar com a morte, apenas seja orgulhoso. Bom, certo, você ainda não tem nome, né? Seu nome de agora em diante é Charles. E, né, o menino fica todo feliz. Ok, mestre. E isso, né, foi quando oficialmente o Wilde conseguiu o primeiro discípulo dele. Pelo fato de que os magos negros precisam passar todo o seu conhecimento através da linguagem, a relação entre servo e discípulo é mais próxima ainda do que das famílias. Alguns anos depois, ele recebeu um outro discípulo chamado Yuan. Proteger os dois com os poderes dele não era problema algum. É isso que ele pensava naquela época. O Wilde então tá em pé encarando um cotoco pensando: talvez eu tenha favorecido demais aquela criança. Ele não tinha o cuidado que um mago negro deveria ter. Era tarde demais. Por mais que eu tenha pensado em vingança contra os magos negros que mataram o Charles, eu nunca nem encontrei o resto do corpo do Charles e sua alma. Mesmo que eu encontrasse o Augustus para reviver ele, seria por absolutamente nada. Eu já tinha perdido Charles para sempre. O que seria eternamente meu pecado. Um pecado irremediável. O Wilde então acorda nos dias de hoje, né? Um sonho? Que estranho, eu sonhar com o meu professor. Será que o destino já fez suas escolhas? Talvez meu professor já tenha percebido muito tempo atrás que eu seria guiado pelo Lin e teria dado a ele a gárgula. Pelo visto, eu completei uma tarefa que me foi dada e ele tá muito satisfeito. Agora eu entendo o que ele realmente queria dizer. Se eu tivesse metade da sabedoria dos meus professores, eu não teria causado a morte do meu estudante. Talvez o Charles não esteja morto. Talvez ele tenha escapado pela rachadura do mundo dos sonhos. Eu tinha desejos tão patéticos antes. Eu já cheguei até aqui e ainda tô sofrendo com o passado. Talvez eu esteja esperando um milagre. Quão patético eu sou. Alguém então, né, bate na porta dele e ele fica se perguntando: quem pode ser? Esse aqui é o meu lugar mais seguro para se esconder em Naquim. Ninguém nunca descobriu. Só duas pessoas sabem desse lugar: eu e o Charles. E aí na porta quem tá, né? Professor, sou eu tô de volta. É o Charles, você tá aí? Você deve saber, mas aquele mago negro Fred quis me matar como vingança contra você. Ele não conseguiu, mas eu acabei caindo em uma rachadura do mundo dos sonhos, porém não era tão profunda. Você não tá aí? Eu tô esperando por você aqui. É igual antes. Eu ainda sou do orfanato. Quando você veio e me resgatou, eu não quero morrer, por favor, me ajuda, professor. E aí, né, filho, o moleque tá no chão ali e o Wilde abre. Vai até o corpo dele, né, tira o cabelo do rosto e vê que é o tal do Charles. O capítulo seguinte começa com o Prota mais uma vez dando uma olhada na boca, falando: cara, eu tô começando a sentir como se algo não tivesse certo aqui. Por mais que minha aparência não tenha mudado muito, meu temperamento tá ficando de um palestrante motivacional mais e mais. Bom, acho que se eu vestir uma roupa de padre, as pessoas vão começar a se confessar na hora. Tudo começou com eu ganhando 8 dentes a mais do nada. No budismo tem um ditado que fala sobre as 32 marcas de Buda, e uma delas é ter 40 dentes. Lindos e refinados dentes que simbolizam a forma tranquila de Buda, sua gentileza quase como a de um pai para os outros. 40 dentes representam o homem perfeito. Eu li sobre isso em algum lugar quando eu tava colhendo vários folclores. Porém, eu só sou um dono de uma livraria, pô. Como é que eu seria o homem perfeito? De qualquer forma, eu vou perguntar pro Tinta quando ele voltar. Alguém então toca a campainha da loja e ele fica, né? Ué, estranho, eu nem abri a loja ainda, e sem contar que o clima tá mó ruim. Quem viria a um lugarzinho desses aqui tão cedo? Quando o Prota abre, né? Opa, quem que é? Velho Wilde? O velho Wilde, né, já baixa a condolência dele de sempre e fala: desculpa te atrapalhar. Bom dia, senhor Lin. O Lin pergunta, né, tem algo urgente? Você tá aqui tão cedo? Se eu tivesse dormindo, você ia tá congelando aí do lado de fora. Sem contar que nessa sua idade aí é bem perigoso você ficar doente. Você tem que tomar mais cuidado da próxima vez. E, né, ele tá ali encarando e pensando: cara, que estranho, o velho Wilde não tá me visitando muito? Não parece que é sobre a pesquisa dele ter travado de novo. Normalmente ele já ia tá falando disso na hora, tentando buscar alguma dica o mais rápido possível. Será que algo a mais aconteceu na vida dele? O Prota então, né, fala:
Não vamos falar sobre isso imediatamente, não é fácil vir até aqui. Então, bebe um chá quente e se esquenta. O Wilde, né, agradece ali pela consideração e o Prota continua. Pelo visto, ele não tá aqui pra pegar nenhum livro, porque então, né, eu não aproveito essa chance pra bater um papo com ele e desenvolver ainda mais nossa relação. Vamos começar com uma pequena história. Senhor Wilde, você já ouviu falar da história do fazendeiro e da cobra? Aí o Wilde responde, né? Não. A ele, então, ela é bem simples, mas é um clássico. Em um inverno frio, uma cobra estava congelando na estrada e prestes a morrer. Foi quando então o fazendeiro que estava passando encontrou a cobra congelando. Com pena dela, ele colocou ela bem próximo de seu peito para aquecê-la. Usando o calor do peito do fazendeiro, a cobra aos poucos foi acordando. Quando ela estava completamente recuperada, a primeira coisa que ela fez foi morder o peito do fazendeiro de instinto. O fazendeiro então morreu pouco tempo depois. E assim, essa trágica história vem ao fim. É só uma simples fábula. Velho Wilde, quem que você pensa que é o culpado nessa história? O fazendeiro ou a cobra? Essa história não é sobre justiça. O fazendeiro mostrou a sua então chamada gentileza e mesmo assim morreu no final. Quando ele morreu, ele teria culpado a sua própria ignorância e fraqueza ou a crueldade e falta de empatia da cobra? O velho Wilde, né, já tá assustado, pensando que o Lin tá falando da volta do Charles pra ele. Isso aqui é um aviso do Sr. Lin, né, e já fala, o fazendeiro não era culpado, ele só fez algo por gratidão, mas a cobra também não estava errada, ela só seguiu seus instintos. O Prota então responde, né, não é uma opinião ruim, ela é sensível, neutra e objetiva, mas no final das contas, essa história depende do ponto de vista. Você deveria se imaginar no lugar de um deles. Por que você não tenta trocar de lugar? Se você fosse aquele fazendeiro, como você se sentiria? Aí, né, o Wilde já tá até segurando o braço por causa do tremelique que tá, né? Pensando, ele provavelmente teria se arrependido. Aí o Prota fala, né? Seja mais certeiro, não tem provavelmente o seu maior arrependimento definitivamente vai ser não ter entendido a cobra antes. Tem muita pessoa ruim nesse mundo. Não confie nos outros muito facilmente. Não se engane e não seja fraco. Se uma pessoa não tem coração, por que ela ficaria movida pela sua gentileza? O seu sorriso nada mais significa do que a alegria de ver você abaixando as suas defesas. O Wilde tá encarando a mão pensando, né? Se alguém não tem coração, eles ainda podem viver? Não, isso é impossível. É isso, esse Charles que eu encontrei, o verdadeiro Charles, ele já tá morto. E aí o Prota fala, você entendeu o que eu tô tentando te dizer, velho Wilde? O cara, né, só fecha o punho e fala, sim. Ele, então, isso é bom. E o Prota tá lá, né? Boa, pelo visto, o velho Wilde parece um pouquinho mais relaxado. Essas aberturas com historinhas curtas sempre funcionam muito bem. Agora, já que isso é uma conversa de coração pra coração, preciso entender que tipo de problema o Wilde tá passando. Por um cara velho igual ele, coisas do dia a dia não iam preocupar. Então é provavelmente algo complicado, até porque ele veio aqui do nada. Só tem um tipo de coisa que incomoda um cara desses: família. Até onde eu sei, o velho Wilde não tem nenhuma família além dos seus 2 filhos adotados que não tratam ele muito bem. Um viajou pro exterior para trabalhar e perdeu o contato, e o outro parece que queria encontrar seus parentes de nascimento e o Wilde nem quer mencionar ele. O segundo filho ingrato com certeza não voltaria. Se esse fosse o caso, o Wilde não ia reagir dessa forma, então, né, só pode ser o primeiro. Certo, tem algo que eu ainda quero mencionar. Sobre o Charles, ele... Antes do Prota terminar, né, o Wilde já interrompe. Sim, é exatamente como você tá dizendo. Ele voltou. O Prota então, né? Tô entendendo. Eu entendo isso completamente. Ele adora falar isso. Pensando, né? Um monte daqueles shows de TV fala sobre isso. Um velho que morou sozinho a vida inteira até que de repente um dos filhos volta pra querer dividir a herança. É só um velhinho ficar doente que do nada um monte de parente aparece. Ainda mais pessoas mal sucedidas que trabalham no exterior. Esse cara com certeza tá atrás de dinheiro. Aí ele já olha pro Wilde e fala, né? Isso aqui talvez te irrite um pouco, mas eu tenho que te dizer. O Charles que voltou não é o mesmo perfeito que você se lembra. Essas pessoas que voltam assim do nada, usando palavras doces pra enganar sua família, só estão buscando ganhos. Ele só busca tirar benefícios de você. O que você tá buscando é aquela pessoa das suas memórias felizes. Mas é ele mesmo que voltou? Eu sei que isso é meio cruel, como eu disse, mas você realmente quer se tornar aquele fazendeiro? Você quer entregar seus sentimentos pra uma pessoa de coração frio e venenosa como uma cobra? O Wilde então, né, acabado, né? Ele tá certo. Todo esse tempo eu só tô mentindo pra mim. Mestre Wilde, mestre, eu ouvi que você queria me ver, então eu vim correndo. Eu trouxe algo pra você. Ô garoto, quantas vezes eu tenho que te dizer? Bate antes de entrar na minha loja. E eu já tô repetindo pra você toda hora. Você precisa ter a atenção de um mago negro. E me chama de professor com o seu máximo respeito.
Entendi, mestre. Ah, deixa pra lá, eu vou sair por enquanto. Agora que eu me recordo do passado, as memórias são tão belas. Eu quase me perco toda vez que me lembro. É difícil distinguir o que é real e o que não é. Tanto que eu fiquei preso nesse reencontro falso, mesmo sabendo que não era verdade. Por culpa do meu anseio pelo meu discípulo, eu escolhi ser enganada no final das contas, esperando que eu ia conseguir reviver o passado com ele. Se o Mr. Lin não tivesse me dado um aviso certeiro, eu ainda estaria completamente atordoado. Mas agora, a hora pro fim das minhas memórias chegou. O que precisa morrer, precisa morrer. Usar o corpo em decomposição do meu discípulo é um insulto pra ele e todos irão morrer. E aí, né, fala pro Lin: eu já sabia, eu só queria ficar com ele por mais um pouco, mesmo que eu soubesse que era uma mentira pra mim. Mas existem alguns sonhos que nunca se tornarão verdade. Ele não é mais o meu Charles. Obrigado. Essa é a segunda vez que você me dá um conselho extremamente valioso. Agora eu sei o que precisa ser feito. Se você sabe o que agora tá fazendo, velho Wilde, eu sei que com o seu conhecimento eu confio. Você consegue lidar com isso melhor por conta própria. Eu até entendo que vai ser um pouco difícil pra você, mas ele é sua criança no final das contas. Se você não fizer isso, você vai se arrepender ainda mais. Mas, né, o Prota só tá pensando que ainda bem que ele conseguiu conversar com o Wilde pra dar essas dicas pra ele, ou ele ia ser enganado pelo filho e o cara ia ter roubado todo o dinheiro dele. O Wilde, por outro lado, tá indo embora todo misterioso falando: você tá certo, eu fui tolo, mas eu vou lidar com isso o mais rápido possível. Não se preocupa, eu não vou dar pra ele uma segunda chance. Ah, lembrei, logo mais vai ter um encontro e eu vou espalhar suas palavras lá. Oh, sério? Tô ansioso por isso. Já lá na casa do Wilde, né, o corpo do Charles, que tá sendo controlado pelo mago lá do grupo Escarlate, tá dizendo: sim, a missão tá indo muito bem. No momento eu já ganhei a confiança do Wilde sem nenhum problema. Logo logo ele vai me ensinar o resto das magias. Opa, calma aí, eu tenho que desligar, o Wilde tá de volta. Ah, professor, você voltou? O Wilde tá só encarando ali, né, falando: Charles, vai lá e traz aquela minha faca de sacrifício aqui. Você sabe onde ela tá? Você quer testar alguma das suas magias? Eu tenho um feitiço bem importante que eu preciso dar uma testada. E ainda, né, preciso fazer algumas preparações. Agora vai lá, eu vou precisar da sua ajuda depois. Ok, eu vou fazer o meu melhor. O moleque então, né, vai até lá, pega a faca e entrega pro Wilde pensando: parece que o Wilde vai passar pra mim um dos seus especiais feitiços. Se isso continuar, eu vou terminar minha missão logo logo. Depois de tirar o máximo de benefício dele, eu vou usar a mão do próprio discípulo pra Toma no meio do crânio, filho. Mestre, e já cai no chão. Descanse em paz, minha criança. A morte vem com a sua própria forma de paz. O Wilde observa o poder que foi usado nesse corpo, né, e descobre que foi o caixão do descanso eterno. Então só pode ser coisa do Murphy. Já lá na base do culto Escarlate, tem uma mina rezando em um púlpito com um pentagrama sangrando. Caraca, filho. Pelo visto, ela de alguma forma estava sustentando o corpo do moleque, porque assim que ele morreu, ela tomou um susto, né, e falou: Wilde, como isso é possível? E aí todo o bagulho explodiu ali e se desfez. Uns caras ainda perguntando, né, o que tá acontecendo? Senhorita Murphy, o que aconteceu? Todo o salão secreto de orações foi destruído. Você tá bem, senhorita Murphy? Ela fala: eu tô bem, eu ainda tô viva. Mas o que aconteceu? Por que o Wilde ficou maluco e explodiu tudo? Eu não lembro de que interromper esse feitiço teria um contra-ataque tão forte. O que é que deu errado aqui? O caixão do descanso eterno é uma ferramenta mágica que tem um poder inimaginável e capaz de ressuscitar os mortos, e é por isso que é uma ferramenta extremamente perigosa e proibida. Isso era uma conversa, né, de alguém discutindo com a Murphy e explicando pra ela: se você usar o seu caixão pra trazer de volta o discípulo do Wilde, o Charles, você pode usar ele como uma marionete pra pegar todos os feitiços secretos que ele tem. A Murphy, né, encara o cara dizendo: pelo visto você sabe muito bem da minha icônica ferramenta mágica. Será que eu deveria ficar surpresa, né? No final das contas, professores famosos fazem grandes estudantes. Segundo discípulo do Escama Negra Sem Rosto, Sr. Yuan. Caraca, velho, o maluco é o segundo discípulo do Wilde, que treta. Ele tá dizendo ali, né: você me elogia demais, senhorita Murphy. Eu não sou mais o discípulo dele. Agora, se você concorda com o meu plano, por favor, dê segurança para os meus homens. Mas ela interrompe dizendo: eu acho que você tá entendendo alguma coisa errada. Pode ser por causa do favoritismo do Wilde para ser o primeiro discípulo, ou você ter matado Charles por causa de narcisismo e inveja e depois fugindo. Tudo isso aí é entre você e o Wilde, não tem nada a ver comigo. E já que esse é o caso, por que eu faria de um mago destrutivo o meu inimigo? Esse maníaco do Yuan tá ali. Pelo visto encontrei a pessoa certa dessa vez. E fala: até onde eu sei, o nascimento do espelho mágico precisa de força da vida. Mesmo que o Wilde seja um mago negro destrutivo, ele já foi derrotado pelo Joseph. E ainda assim a gente tem o Charles, que é um ponto fraco dele. Se o plano funcionar, não seria perfeito usar a força de vida dele
pra nutrir o nascimento do espelho? A Murphy tá pensando, né? Bom, até que ele tá certo. A força de vida de um mago negro destrutivo com certeza vai ser extremamente útil e é algo raro. Sem contar que o Wilde tá se escondendo depois de perder a luta que quase custou sua vida. Até mesmo um idiota já sabe que a força dele tá longe do que foi antes. Talvez seja realmente uma rara oportunidade. Interessante. Nesse caso, eu vou te ajudar. Então, garanta que esse plano dá certo. Mas aí, né, a gente já tá no presente com ela sangrando ali, puta. O plano tava indo tão perfeito até agora. E o Wilde, por que os poderes dele tão perfeitos como sempre foram? Ele só saiu por meia hora, mas voltou e matou o Charles, que tava tratando como um filho sem nenhuma hesitação. O que aconteceu naquela meia hora? Desgraça, eu preciso saber o que aconteceu nesse período. Ele então usa uma magia ali pra abrir de novo o caixão do descanso eterno, dizendo que aquilo ali custou uma parte da alma dela. Um cara nessa hora aparece do lado e fala: Lady Murphy, um dos líderes do Lobo Branco, o Elix, procura uma audiência com você. Ela fala que ele quer. Diz pra ele que eu não tô num clima bom, fala pra ele vazar daqui. Mas o cara responde, né? O cara disse que sabe porque você falhou. Manda ele entrar então. Entendido. O maluco que tá lá na treta quase Exu aparece falando, né? Senhorita Murphy, é finalmente uma honra te conhecer. Eu venho buscando uma audiência em múltiplas ocasiões sem sucesso. É encantador que meu desejo finalmente tenha se realizado. Elix, para com essas formalidades. Me diz agora por que você tá tão confiante sobre o porquê eu falhei. E outra, também me diz por que você correu do território dos caçadores antes das coisas ficarem ruins. Se a razão não for convincente, eu vou acreditar que você é parte do porquê eu falhei. O Elix ali tá meio assustado, né? Pensando, as palavras dela carregam tanta pressão, então esse é o poder de alguém de rank destrutivo. Pede perdão pra ela ali e diz: a razão pela qual você falhou é você. Aí ela: eu? Aí você se lembra? E pelo visto ele conta pra ela a história do cara, né? Que foi lá ver o Prota quando tava dormindo e foi morto, né? E aí ela fala: é claro que eu me lembro do corpo do John que foi levado para o mundo dos sonhos por um parasita. Até onde eu sei, ele era do rank petrificante e tinha um tempo de vida curto. Do nada, os caras da obra decidiu traduzir agora pânico como petrificante. É a vida. E é por isso que esse bicho aí não era nenhuma ameaça pra mim. O Elix então diz, né? E por isso você parou de investigar a loja de livros e focou todos os seus esforços no nascimento do espelho mágico. Mas você sabia que meia hora atrás o Wilde estava dentro da mesma loja de livros? É como você suspeitava. O que fez com que o Wilde tivesse uma mudança tão drástica do nada e causasse uma destruição catastrófica nos seus planos não foi ninguém menos do que o dono daquela livraria. O negócio foi tenso, molecada. Já na lojinha do Prota, ele tá bem tranquilo, mas tá triste, né? Pensando, pô, não tem nenhum cliente hoje. É meio raro essa paz e essa quietude. Bom, já que é assim, né? Vou dar uma lida nos meus clássicos e dar uma analisada naquele sonho enquanto eu tô nisso. Só que aí, né? O sininho toca e ele fica: meu, o que tá acontecendo ultimamente? Porque parece que vem um cliente atrás do outro. Eu tô tão atarefado que não tô nem tendo tempo de ler meus livros. Ah, não tem muito o que fazer então, não dá pra recusar. Pode continuar vindo esses problemas pra mim. E aí já dá as boas-vindas ali. Você veio aqui alugar, comprar ou dar uma olhada nos livros? Se você tiver qualquer pergunta, não precisa hesitar. Pode falar comigo. A garota então diz, né? Qualquer pergunta? Ele: é claro, desde que esteja na lente dos meus negócios. Oh, e aí quando ele vê, olha quem chegou e meu amigo veio forte. Oh, que cliente maravilhosa. É indiscutível que com essa roupa ela parece ser uma perfeita elfa da floresta. Será que ela é uma tal daquelas lendárias, extremamente realísticas cosplayers profissionais? Que nostalgia. Lá na Terra, por causa dos animes e dos filmes e dos jogos, várias coisas culturais começaram a aparecer em forma de cosplay. Essa indústria tá muito desenvolvida e eu não esperava ver um profissional desses aqui em Nokin. Por um momento quase achei que ela era uma elfa de verdade. Essa sensação de nostalgia junto com essa beleza entrando numa livraria numa chuva dessa, essa garota entende com certeza. Porém, eu não esperava ter esse tipo de coisa aqui logo na minha loja. Talvez não tenha sido à toa que meu subconsciente fez uma elfa no meu sonho. Bom, essas orelhinhas pontudas estão muito autênticas. Eu já tô ficando até animado vendo elas. Bem bonitinha. Mas a elfa tá encarando ali, né? Meu Deus, esse aqui é o tal do onisciente dono da loja? Mas assim, ele não parece surpreso em ter me visto. Vamos fingir por um momento que é por causa que ele sabia que eu tava vindo. Bom, de qualquer forma, ele deveria estar calmo ou chocado. Mas os sentimentos dele são de emoção, apreciação e nostalgia? Esse tipo de conexão sentimental extremamente profunda só é sentido por espécies que vivem há muito tempo. Bom, de qualquer forma, eu vou usar mana pra dar uma analisada nessa loja inteira. Talvez esse
jovem rapaz não seja tão normal quanto... Espera aí, que sensação é essa? Eu não tenho dúvida, esse cara tem 40 dentes. Isso não é nenhuma condição errada e eles também não são falsos. Isso desafia completamente a anatomia de um humano normal, o que quer dizer que humano ele não é. Ele é algo que eu não consigo nem deduzir. E aí, suando, já tá falando ali, né? Você disse que desde que esteja na lente dos seus negócios, mas por dentro, se realmente ele é onisciente e onipotente, talvez foi esse o preço que ele pagou? Ele só pode viver dentro de uma livraria? Uma criatura desconhecida com a aparência de um humano e um coração de alguém que já viveu muito tempo, que carrega um poder assustador e ainda assim se esconde vivendo uma vida mundana. Será que o sentimento de nostalgia que ele conheceu significa que ele conheceu alguém da família Iris? Pera aí, a mana tá de volta, essa aura, eu tenho certeza, é a aura da verdadeira bruxa, a senhorita Silver. Os espíritos da família Iris estão respondendo o sonho dela, o mundo dos sonhos está aqui. A aura da senhorita Silver, não tem como eu tá errado. Alguém da família Iris jamais falharia em reconhecer o tremer dos espíritos. Ela tá inconsciente no segundo andar dessa livraria. Eu senti levemente o mundo dos sonhos dela. Ela tá no quarto. Isso significa que a poderosa senhorita Silver desceu do mundo dos sonhos e abençoou alguém. Obviamente, a única pessoa que poderia ser abençoada é esse aparentemente jovem dono da livraria. Pera, tu tá me dizendo que ele é a pessoa mencionada na profecia, o então favorito das estrelas? Será que esse é o destino orquestrado pela senhorita Silver que me levou até essa pessoa? Mas pera, isso então significa que ela não decidiu se quer estabelecer um contrato com a família Iris ou não? Se eu conseguisse estabelecer esse contrato, eu abençoaria a família inteira. Porém, se eu falhar aqui, eu vou me tornar a verdadeira pecadora. Eu preciso ser muito cautelosa. E aí fala pro Prota: então, meu nome é Doris. Eu ouvi de você e dessa loja, da senhorita Zishu. Ela me disse que recebeu auxílio aqui e que foi você que ajudou ela a resolver os problemas. Sem contar que ela fala de você como se você fosse um deus. Aí o Prota, um deus? Eu não sabia que ela tinha tanta consideração por mim assim. Bom, eu acho que ficar agindo como um professor da vida naquela situação meio que deu uma boa impressão nela. Bom, mas de qualquer forma, ver ela tão impressionada só porque eu ajudei ela a ver através daquele bastardo é meio constrangedor. Esse tipo de relação de adoração de herói não é bom. Eu preciso explicar pra ela a importância de saber agir por conta própria e não depender dos outros, tanto assim. Aí, né, fala pra Elfa: eu não sou tão impressionante como um deus. Será que ela não exagerou um pouco? Eu só sou um dono normal de uma loja de livros. Talvez ela tenha dependido muito de mim. A Elfa, né, fala: você é muito humilde. Pensando, parece que onisciência e onipotência vem do fato de que ele tá protegendo ela, e é por isso que ela vê ele como um deus. E continua, né? Ela falou de você com muita admiração. Depois que ela ficou sabendo de mim e dos problemas da minha família, ela falou pra mim vir aqui e ver se você conseguiria me ajudar. Por dentro ela tá mas já que ele é o favorito da Lady Silver, não importa, ele é meio que um deus mesmo, não é? O Prota, né? Sua família? Bom, a Lady Ju é filha do dono de uma loja de recursos. Então, né, conhecer algumas outras famílias nobres não é muita surpresa. Em Nokin, além do distrito normal e do distrito baixo, onde a maioria das pessoas moram, também tem o distrito central, onde os ricos e poderosos estão. Basicamente, todas as famílias antigas e nobres vivem ali. Então, essa cliente é uma nobre. Bom, não é à toa, considerando que ela tá fazendo um cosplay tão bom assim. Peraí, pelo visto, todos os meus novos clientes são recomendações dos meus antigos. Haha, parece que eu tô criando ótimas relações e a minha gentileza tá se pagando. Isso é uma coisa boa. Ok, se eu der mais algumas dicas, meus negócios vão estar explodindo. Vira pra ela e fala: eu acho que eu tô entendendo a essência disso tudo. Então, qual que é o problema? A Doris tá encarando ali, né? Bom, a Lady Silver me deu o sinal e o mundo dos sonhos apareceu aqui. Eu preciso deixar o julgamento pra essa pessoa escolhida e fazer com que ele fique satisfeito. E aí fala pro Prota: eu venho de uma família anciã. A nossa família carrega a glória dada por Iris. Porém, após perder a atribuição da fé, nós estamos em declínio e nos tornamos vagantes sem sonhos. Nós queremos reconquistar o passado da nossa família e fazer com que Iris nasça uma vez mais. E pra isso, eu espero que eu consiga receber a sua ajuda. O Prota tá... caramba, reconstruir o passado da família? Parece que é algo relacionado talvez à minha velha profissão. Eu não esperava ter a chance de pesquisar sobre novos folclores e lendas nesse mundo aqui. O Prota tá achando que tem algo a ver com o reconhecimento do emblema da família dela, como se ninguém na cidade mais nem se lembrasse da glória que a família dela teve no passado. E é isso aqui que ela tá querendo resolver. Pensando, bom, eu trabalho
trabalhava com folclore e eu sei muito bem pesquisar civilizações antigas. Então, o que ela tá dizendo é que ela quer que eu ache a história da família dela e ajude a compreender o verdadeiro significado do emblema deles, né? E conseguir fazer com que todos na cidade também o reconheçam. Porém, isso precisa de alguém confiável e profissional, porque senão, né, corre o risco de alguém mentir pra ela, e por isso tem que ser alguém com muita credibilidade. Mas isso aqui não é tão simples quanto dar um conselho de vida. Isso aqui vai te custar. Então, né, fala pra ela: eu entendo o seu problema, não é nada demais. Só que bem nessa hora, uma luz cegante vem do lado de fora. O Prota dá uma encarada dizendo: parece que a gente tem um novo cliente aqui. E ele tá olhando: mano, que luz é essa? Parece que tá intencionalmente apontada pra loja. Já que a gente fica paralela à rua, as luzes não deviam apontar pra cá. Pelo visto, será que a minha loja sem documentos foi exposta? O Prota tá imaginando que já tem uns carros da polícia lá e um maluco mandando ele sair e colocar as mãos atrás das costas. Mas ele meio que descarta isso pensando: não é possível, não faz sentido algum. Então, quer saber? Eu vou lá fora. Ai, mas essa luz é tão cegante, eu tenho que ir lá e ver o que tá acontecendo mesmo. E outra, é a chance perfeita pra eu testar quando o Tinta aparece pra me ajudar. Só que quando ele começa a caminhar em direção à porta, a Elfa diz: eu não esperava que teria alguém tão ignorante assim. Espera aqui, eu vou lidar com eles imediatamente e a gente pode discutir logo depois. A mina tá queimando de raiva e o Prota tá ali: hã? Essa mina aqui parece estar mais irritada do que eu. Bom, até que faz sentido, né? Era uma cliente me pedindo ajuda e alguém apareceu pra interromper a ajuda que eu ia dar pra ela. Nessa situação, eu acho que eu entendo a raiva dela. E outra, julgando pelo tom de voz dela, pelo visto as pessoas do lado de fora realmente não vieram em paz. Ela tá ali na frente da loja também, ela deve estar vindo melhor do que eu. E outra, ela é uma nobre, esse tipo de problema já deve ser quase familiar pra ela. Elas soltam ali: como é que eles têm coragem de fazer algum movimento contra esse lugar? Que insolentes. O Prota então, né, pelo visto eu tava certo, as pessoas do lado de fora estão aqui por mim. E outra, pelo tom de voz dela, as pessoas lá fora estão jogando essa luz na minha loja de forma desrespeitosa, mas ela parece não se importar. Como dono, eu não posso fazer com que os meus clientes se envolvam em problemas por causa de mim. E aí fala, né, você tem certeza que você consegue lidar com isso? Deixa que eu lido. Bom, com a minha habilidade de persuasão, eu consigo dar uma enrolada neles. Depois eu vou entrar em contato com os clientes para resolver esse problema. Mas ela fala: não tem porquê. Eles podem até estar em um número maior que eu. E o líder deles pode até ser um pouquinho problemático. Porém, mesmo que a minha identidade seja exposta, eu não me importo, eu já aceitei esse pedido. Não se preocupe de agora em diante, eles nunca vão encostar um dedo em você. Eu tô ansiosa pra receber a sua aprovação e é uma honra pra mim lidar com esses problemas. Aí o Prota fica: putz, agora ferrou. Ela colocou isso tudo de uma forma que, se eu recusar a ajuda dela, vai ser como se eu estivesse humilhando a família dela inteira. Pelo visto, eu não consigo entender ela mesmo. Bom, já que é assim, nesse caso, vai lá, porém seja cuidadosa. Ela agradece então, né, e fala pra ele esperar e vai indo pensando: agora eu entendi o que ele quis dizer. Quando eu pedi ajuda no meu problema, ele falou que isso não seria nada demais, o que quer dizer que ele consegue entrar em contato com a senhorita Silver. Porém, quando os inimigos apareceram, ele falou novos clientes, ou seja, se eu resolver esses clientes, ele vai me ajudar a resolver o problema com a família Iris. Se eu tô correta, a força dessa luz cegante tá vindo de alguns metros à frente da loja nos céus. Elevação 1437 metros, altitude acima das nuvens. Moleque, lá em cima tem uma ganguezona de mágico com uns 30 círculos e a tal da Murphy tá lá com o caixão dela, que tá sugando toda a cidade pra dentro daquela bolha. Um cara chega e fala, né, senhorita Murphy, a torre secreta já foi alertada e eles estão vindo pra cá. Nós estamos interceptando eles, porém não temos pessoas o suficiente. No máximo em uns 10 minutos eles vão estar chegando por aqui. A Murphy olha e diz: tá tudo bem, eu já completei o raio de Nova da Morte. Não precisa nem mais parar eles. Prepara logo o ritual de teleporte. Os caras falam: ok então, mas ela já tá ali. Esse cara vai tomar um raio Nova da Morte no meio da loja dele e ele tá lá dentro. Nem mesmo o Wild no seu auge sobreviveria. Eu não tô nem aí pro tipo de dono de loja que você é. Esse aqui vai ser o aviso do que acontece com quem mexer com a Murphy de Nokin. A elfa parada lá na frente da loja tá pensando: ai, que difícil, esses magos negros realmente é um bando de insano e lunático. O raio Nova da Morte é algo muito difícil de lidar, ainda mais nessa distância curta. Essa área inteira vai ser obliterada. Só que quando eu saí da loja, o dono tava tão tranquilo. Provavelmente um poder de nível destrutivo é algo trivial pra ele. Tá testando só a minha confiança. Eu vou passar nesse teste e fazer com que a Iris nasça novamente. O capítulo seguinte começa dando um backgroundzinho na Murphy, né, dizendo:
Ela juntou suas mãos e ofereceu suas orações para o Deus, e depois orou para aqueles que já tinham partido. Esse era o ritual diário da irmã Murphy da Igreja da Praga. Dia após dia, ano após ano, nada deveria ter mudado até o momento da morte dela. Até que um dia, aí tem um cara ali, né? A sua vida foi enviada para um inferno sem caminho de volta. O cara joga lá no chão, né? A gente já sabe o que ele quer fazer, mas, né, ela não entendia o porquê. Esse tipo de padre começou a agir igual uma besta maligna, ou porque aquilo estava acontecendo com ela. A única coisa que ela pôde fazer foi mais uma vez orar: por favor, me salve. E uma corrente atravessou a cabeça do cara, e ela ficou toda emocionada nesse momento, né? Ela não entendia o porquê ela foi salva. A única coisa que ela sabia era que a ferramenta que salvou ela apareceu da estátua do Deus que ela sempre orou. Então aquilo foi uma resposta às orações dela, e desde aquele dia ela acreditava que aquela era uma ferramenta dada pelo Deus, o caixão do descanso eterno, uma ferramenta mágica que tinha o feitiço da ressurreição e morte. Com a força do caixão, a Murphy estabeleceu o culto escarlate e criou seu próprio centro de poder. Vários dos seus seguidores chegaram também ao rank destrutivo junto dela, que era uma maga negra. Com o uso desses poderes, ela foi ficando cada vez mais e mais arrogante, acreditando que ela era a escolhida de Deus e todas as outras pessoas eram apenas meros mortais. E foi por isso que o Wild, tendo quebrado a conexão do poder dela, fez com que ela ficasse tão furiosa. De volta pro agora, ela tá pensando: eu não tô nem aí se a torre secreta descobrir isso aqui, eu vou mandar essa lojinha pro inferno. Quem ele pensa que é pra interferir com meus planos? Esse raio nova vai me custar 80% do meu éter, mas vai valer a pena pra ensinar essa lição pra ele. Somente alguém indescritível conseguiria sobreviver a isso. Infelizmente, você não é um dos poucos indescritíveis de Inokin. Agora você vai se arrepender de ter ido contra mim. Esse é o preço que tu vai pagar. O raio então já corta os céus, derrubando tudo que ele tá passando perto, indo em direção à loja. Os magos ali, né, tão tudo impressionados com o poder dela. E ela olhando pensando: bom, agora esse lugar vai deixar de existir. A elfa então, né, sai pela porta e encara o raio. A Murphy olha e fica: ué, uma elfa? Que tem uma elfa aqui? Como que tem uma elfa aqui? Ela já saca ali um cajado com uma íris em cima, né? A Murphy vendo aquilo já sabe, aquilo ali é uma íris pura. Isso significa, a Doris já bate o cajado no chão falando: senhorita Silver, por favor, abençoe a casa Íris com a luz da vitória. Com a minha autoridade de uma sábia élfica, eu comando a natureza para proteger esse lugar. Uns galhos então se erguem do chão e bloqueiam o feitiço da Murphy. Os magos ali, né, tá tudo: como é possível algo bloquear um especial de nível destrutivo? Mas a Murphy pelo jeito conhece, ela sabe, aquela elfa também é uma maga destrutiva extremamente forte, da família Íris, a grande sábia Doris. O poder bate na árvore ali, filho, que já tá gigantesca e não faz nada, né? A Doris já começa o round 2 ali, filho. O cajado começa a se transformar em um arco e ela fala: a minha senhora está coberta em gelo. Ela segura um grande arco e calça infinitas montanhas. Senhora, por favor, me garanta sua luz e aponte para minhas presas. Eu retornarei a generosidade com a vitória. Eu profetizo que a minha flecha vai acabar com o caminho de fuga dos meus inimigos. A Murphy vê a flecha e já entende na hora, né, que o alvo é o portão de teleporte. Os caras tentam fazer alguma coisa, mas não dá, moleque. Já explodiu tudo. E aí fodeu, né? Não tem mais pra onde fugir. Os cotocos do cara tudo chovendo ali, a Murphy entendeu. Não tem o que fazer, a gente não vai conseguir escapar. Aquela elfa e eu temos provavelmente a mesma força, mas não vai demorar muito até que a sociedade secreta chegue aqui. Eu não tenho escolha, já que você me forçou, venham, se tornem o meu sustento. E aí, fi, todos os magos que estão ali ao redor começam a ser absorvidos por ela. E os caras tá tudo feliz. Vai ser uma honra, senhorita Murphy, pegue tudo. E todo mundo sendo consumido ali, e ela cria um bichão ali, uma besta dos sonhos, Shantak. A Murphy fala: tá surpresa? O caixão do descanso eterno pode até mesmo reviver bestas dos sonhos. O que você acha? Essa daqui é a espécie perfeita. Eu vou te matar e depois usar a sua energia pra abrir o mundo dos sonhos e acabar com aquele dono dessa loja. Morra, elfa! A elfa tá ali, né? Sem cultura e sem elegância. É por isso que você vai morrer. A Murphy não tá nem aí, né? Que tu tá falando? Tu não tá vendo essa besta dos sonhos terríveis? Mas a Doris não tá feliz, fi. Falar é desnecessário. Você vai entender em alguns segundos. Usa um feitiço chamado Dispel e diz: a Íris é a família protegida pela bruxa primordial que reinava o mundo dos sonhos. Como você tem coragem de usar uma besta dos sonhos contra nós? Você deveria saber o seu lugar. A Murphy parece não acreditar muito nisso, né? E
só vai pra cima, mas ela fala, que tolice. Talvez você tenha entendido algo errado sobre as bestas invocadas do mundo dos sonhos. A Murphy tá meio confusa ali, né? E ela fala, essa expressão, parece que você realmente não sabia. E aí invoca um bicho chamado Nightgaunt, que é o nêmesis natural do Shantak, né? E aí, fi, já era. Foi engolidinha. Talvez você se lembre na próxima vida que nada é certo, a não ser que o profeta diga. Já lá dentro da loja, o Prota tá tomando um cafezinho ali. Por que que o chão tá tremendo? Um terremoto? Desastres naturais em Nokin estão meio frequentes. Eu espero que aquela garota esteja bem. Bom, eu não consigo ver nada. Tá uma névoa toda aqui, noite escura. Ó, as luzes desligaram. Parece que a discussão foi certo. Será que eu dou uma olhada lá fora? Mas aí ela entra falando, né? Desculpa pela demora. Eu sei que acabei gastando mais tempo do que eu devia, mas eu resolvi. Será que isso aqui não te atrapalhou, né? Será que a gente pode continuar de onde a gente parou? O Prota dá uma olhada. Bom, pelo visto é só o rosto dela que tá meio pálido e as roupas dela não estão nem molhadas. E fala pra ela, tá tudo bem. O cair da chuva disfarçou os sons do lado de fora. Aí ela, disfarçou os sons do lado de fora? Eu tenho certeza que eu usei um poder perfeito de silenciamento pra não causar nenhum problema pra ele. E outra, eu até mesmo usei o santuário da floresta pra bloquear todos os ataques. É impossível que ele não saiba dessas coisas, mas mesmo assim ele tá falando que foi por causa do cair da chuva? Será que tem algum significado por trás dessas palavras? Será que ele tá querendo insinuar que na verdade os problemas de Nokin são por causa da chuva? Seja os caçadores, os magos, a torre secreta ou a sociedade da verdade, todos eles estão envolvidos nessa bagunça. Se colocar em perspectiva tudo isso comparado a dois magos lutando, realmente é como se fosse uma gota no oceano, e o som da nossa batalha foi insignificante. Será que é assim que o mundo funciona aos olhos dos poderosos? Eu não tenho a mínima ideia de como ele tá envolvido nessa chuva, mas seja lá o que ele causou, foi o suficiente para um mago destrutivo ignorar todas as regras e vir atacar ele. Eu tô com medo de que isso aqui tenha algumas consequências ainda piores. E se essas consequências vão ser boas ou ruins? Aí ela fala pro Prota, bom, ainda bem que não foi um distúrbio, eu te garanto que eles nunca mais vão te incomodar. O Prota então agradece, né? Obrigado. Outra, o clima em Nokin tá ficando muito pior ultimamente. Eu me pergunto quando será que as coisas vão melhorar. Porém, por outro lado, trouxe cada vez mais clientes à minha loja. Mas, não me entenda errado, eu não tô feliz com a desgraça dos outros. É só que eu preferia como era antes. Menos clientes, mas uma vida mais pacífica. Eu podia tomar um banho e ler um livro quando eu tava entediado. Eu acho que esse clima amaldiçoado logo tá chegando ao fim. Se todo mundo trabalhar junto, a situação com certeza vai mudar pro melhor. Ela então, né, tá pensando, como eu imaginava, tudo tá sob o controle dele. Ele tá rindo sarcasticamente dessa situação, falando que ele tem saudade da vida calma? Será que tudo o que aconteceu foi plano dele? Pera aí, isso tudo só porque ele tava cansado de ler livro e queria mais clientes? Senhorita Silver, eu tenho medo, mas talvez a sua pessoa favorita tenha uma personalidade terrível. O Prota solta um pensando, ah não, ela parece que não tá muito bem. Ah, como eu pude me esquecer dessa chuva e vento que tava lá fora. Essa garota deve ter ficado muito cansada depois de lidar com aqueles problemas lá fora. E aqui tô eu reclamando de harmonia e de que gostava de ir antes. Bom, eu preciso pelo menos oferecer um chazinho quente pra ela. Eu consigo fazer melhor e consigo ganhar um lucro aqui. E lucro, eu quero dizer a confiança do meu cliente. Por que que a gente não muda de tópico? Graças ao que você fez, a gente consegue agora ter um chá e dar uma descansada. Ela agradece, né? Pensando, bom, eu preciso ser cordial e não irritar ele. No final das contas, é ele que carrega o meu destino e o da minha família na palma das mãos dele. Ela então, né, prova o chá, e aí fica com o coração ali, fazendo umas orelhinhas com um tremelique, dizendo que o chá tá incrível, não tem impurezas e é maravilhoso. Dizendo que é exatamente o sabor de chá que os elfos amam, ao invés do que os humanos costumam gostar em Nokin. E fica impressionada, né, dizendo que ele presta muita atenção aos detalhes. Só que ali, o Prota só fez um chazinho verde, nada demais. Mas ela tá lá, né? Calma aí, enquanto eu tava lutando com os magos lá fora, ele tava preparando esse chazinho aqui, como eu tava imaginando. Essa batalha era só um teste, mas pelo menos parece que ele ainda tá tranquilo. Ela então, né, agradece o chá e fala pra ele, se estiver tudo bem pra você, será que a gente pode continuar de onde a gente parou? O Prota, é claro, eu consigo te ajudar com esse problema, porém não vai ser fácil. A estrada pra reconquistar o reconhecimento vai ser longa e arduosa. Eu vou fazer o que eu posso,
mas a maioria das coisas vai depender da sua cooperação. Meu plano é primeiro enfatizar a dificuldade dessa tarefa. Dessa forma, eu posso cobrar mais caro quando a gente resolver. Eu não tenho dúvida, isso aqui vai ser muito difícil de completar, né? Honra e reconhecimento são a chave para uma casa nobre sobreviver. E pelo que ela explicou, ela é de uma tal família Iris, e que antes era gloriosa e cheia de reputação. Se for pra gente voltar a esse patamar, a gente não pode cometer erro algum. Ninguém dessa casa pode vacilar e fazer algum erro, e todos precisam estar completamente focados nesse objetivo. E né, já que esse é o caso, tudo depende dela agora. Bom, felizmente eu já li esse tipo de história antes. No meu mundo, os estudos sobre os símbolos que são passados por gerações era quase inexistente. Então, depois de conseguir uma permissão de uma sociedade que tinha alguns desses dados, eu escrevi um outro livro que também falava sobre esses sinais, chamado Sinais e Símbolos. Esse aqui é o resultado da minha pesquisa desses brasões passados por gerações. Ele então, né, fala pra ela: leia esse livro com muito cuidado. Ele vai ser de extremo uso pra você no futuro. Não é uma tarefa fácil, mas vai reconquistar a antiga glória de vocês. Só que no momento em que ela toca no livro, uma luz gigante sai falando pra você deixar o like. Você já sabia, fala que você já sabia. A próxima parte tá vindo aí. Se você quer saber o que acontece, não deixa de se inscrever, ativa o sininho que vai te avisar, maluco. Tamo junto, meus mano. Fui!